A batalha por Stalingrado resultou na morte de 1 a 2 milhões de pessoas. E a descrição dessa batalha define-se em um verdadeiro inferno. A cidade foi arrasada. Os alemães estiveram bem perto de conquistá-la, mas a resistência dos soviéticos garantiu a sua derrota, a derrota dos alemães, né? Durante esta batalha, diariamente, milhões de soldados e a munição eram enviados para as tropas soviéticas. E a derrota dos alemães veio logo após a Operação Urano. As tropas alemãs foram empurradas para fora da cidade e, sem autorização de recuar, foram cercadas pelos soviéticos. Neste momento, o exército, a indústria e a economia alemã iniciara seu colapso. Começava a recuperação dos aliados na luta entre eles, né? Outra batalha importante que levou o destino dos alemães na União Soviética era a batalha em Kursk, em 1943. Neste ano também, em 1943, os britânicos e americanos ampliaram os seus esforços na luta contra os alemães. A partir dos esforços dos Estados Unidos e da Inglaterra, as tropas alemãs foram expulsas do norte do continente africano. Depois, os aliados debateram a respeito das possibilidades de um ataque contra os alemães na Normandia. Esse plano, no entanto, foi adiado e americanos e britânicos optaram por invadir a Cilícia. Com o desembarque de tropas aliadas na Cilícia, iniciou-se a reconquista da Itália. Os alemães foram obrigados a reforçar a defesa no norte italiano. Foi na frente da batalha travada na Itália, inclusive, que as tropas brasileiras lutaram entre 1944 e 1945. A partir de 1944, a situação da Alemanha na guerra na Croácia, a situação da Alemanha na guerra era caótica. E em junho de 1944, britânicos e americanos lideraram, no dia 6, o desembarque de tropas, conhecido como Dia D. Esta operação fazia parte dos planos de reconquista da França. No Dia D, foram mobilizados cerca de 150 mil soldados que desembarcaram em 5 praias de Normandia. Os codinomes das praias, eram Uta, Juno, Sword e Gold, Ohama. Na virada de 1944 para 1945, a situação da Alemanha era desesperadora. Nos primeiros meses, de 1945, os alemães eles acumularam grande parte, de suas perdas na Segunda Guerra. Na virada do ano foi travada a última ofensiva dos alemães na Batalha dos
Ardenas, que tinha como objetivo recuperar territórios na França e na Bélgica. A campanha foi um fracasso e serviu para enfraquecer as tropas alemãs que ainda resistiam no fronte oriental. Uma consequência, direta da derrota nas Ardenas foi a perda de territórios na Polônia, e conseguiram, avançar do rio Vístula para o rio Oder e ficar à beira da fronteira com a Alemanha. Além disso, os soviéticos avançaram pelo leste europeu, conquistando locais como Budapeste e Iugoslávia. Agora nós vamos falar um pouco, da Segunda Guerra ali na Ásia. O conflito na Ásia, ele ficou marcado por uma luta travada entre japoneses e americanos. No sul também ficou conhecido como a Guerra do Pacífico. Ao longo da década de 1930, o Japão também manifestou interesses expansionistas baseados em um forte militarismo. O resultado direto disto foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa, conflito iniciado em 1937, que se fundiu com a Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo do início da Segunda Guerra Mundial, os japoneses haviam participado, de uma batalha contra os soviéticos entre julho e agosto de 1939. A Batalha de Khalkhin-Gol foi travada basicamente por disputas territoriais existentes entre japoneses e mongóis. Os japoneses foram derrotados nesta batalha, o que foi fundamental para que o caminho que os japoneses terminaram em seguida, com a derrota nessa batalha, os japoneses, para priorizar, resolveram priorizar levar a guerra para o sul da Ásia, ou seja, para as colônias europeias que ficavam no sudeste asiático e contra os Estados Unidos. Em 1937, foi iniciada a Guerra do Japão contra a China. E em 1940, os japoneses invadiram a Indonésia Francesa em 1941, além de atacarem os americanos em Pearl Harbor, invadiram uma série de colônias britânicas e a colônia holandesa. O ataque ao Pearl Harbor é entendido como um marco da guerra no Pacífico e aconteceu em dezembro de 1941. Por causa deste ataque, os americanos declararam guerra entre o Japão e iniciaram a sua luta contra o exército e marinhas japonesas. Alguns momentos marcantes na luta travada no Pacífico foram as batalhas de Midway, vista como a virada dos americanos, na luta contra os japoneses, Guadalcanal e Tarawa, que aconteceu em 1942 e 43. De 1944
A situação do Japão era similar à da Alemanha. O país estava em ruínas, mas seguia